Nós vamos reler agora as psicografias que foram enviadas ontem à noite aqui, na abertura. Primeira psicografia. Uma boa noite a todos. Aqui estamos todos muito felizes por estarmos participando desse banquete espiritual. Hoje nos é concedida a oportunidade de mediar esse trabalho, e aqui alguns já se encontram em condições de se comunicar. Mas vamos todos vibrar positivamente, sem exigir que seu ente querido possa vir. Com amor, Natasha Vota Gomes. Notícias do lado de cá. Estão aqui presentes Maria das Graças Alves da Silva, Francisca Alves da Silva, João Tomás, Luiz Francisco Antunes, Ana Angélica da Silva, Jorge Luiz Strel, Décio Rocha, Enio Rabelo, Darlene Rabelo, Ivo Mateus, Vera Miller, João Metzener, Carlos Bremen, Ingelora Bremen, Cirilo Rutter, Luísa Regis, Tatiane Will, Guilherme Starlin, Eumar Ostin, Vera Lúcia Machado, Armando Silva, Maria José da Silva, Caio Andrade. Bem, devido ao tempo, vamos aos recados. Júlia Regis fala para os pais que Luísa está bem, e a Tatiane Will fala para os familiares e o esposo, Luiz Paulo, e filhinho Igor Luiz, e a todos, que está bem e que ama a todos. Amanhã vamos tentar novas comunicações, com votos de amor e paz, Natasha. Consciências adormecidas. Diante dos ditames da caridade e de tantos conhecimentos já distribuídos e estudados, se distancia o movimento espírita do espiritismo. Nesse pequeno opúsculo, me dirijo a todos os dirigentes e os que fazem uso da palavra, em que não se esqueçam dos nossos mestres e bandeirantes do caminho de luz, que são Jesus e o instrumento Kardec. Consciências que se entorpecem na materialidade e em buscarem a notoriedade ao preço de negligenciar as chamas da consciência e do amor, que devem ser a bússola que guia os passos de todos que adentram essa ciência de amor e das verdades imorredouras. Desperta, pois, em todos vós, acordando do sono que lhes adormece o bem mais precioso, a consciência, que é um precioso instrumento de evolução e de acordar o ser para o plano divino. Acordai, pois, todos a quem se renderam à vaidade desmedida e ao destemor em ser um ícone e não um instrumento. Paz a todos, Cairbar Schutel. Notícia. Espiritada bonita. Tina, Alain Albert, Rafaela, Janine e Elisângela e todos presentes. Isso sim, espiritismo com espíritos. Tina, minha Tina, primeiramente, perdão. Sim, isso, nos primeiros dias foi eu mesmo quem lhe perturbou, porque estava em estado de perturbação. Gente, não estou dizendo que estava perturbado. Tina, e aí, com minha teimosia, acabei me agarrando um pouco ao lar em São José e também no nosso apartamento em São Paulo. Mas lá você nem e o bebê estavam. E agora já estou bem, na medida do possível. Você foi o melhor que podia ter acontecido na minha vida aí. Obrigado por tudo. Meu neném, Alain, meu filho, isso mesmo. Firme nos estudos e um dia você vai entender nossa caminhada juntos. Não chore que não gosto de choro. Rafaela, tivemos pouco tempo. Janine e Elisângela, foi bom o pouco tempo que passamos juntos. Amo vocês. Não fui o melhor pai, mas fui o que pôde ser de melhor. Elemento, meu amigo Liráucio, eu não esqueci de você, Thelma. E você, Jorge Reis, foi muito importante junto ao Elemento. Gratidão, compadre. Esposa, também aos amigos Hélio e Ludmila, e todos da Casa da Paz, aos amigos do Obreiro e Lar Frei Luiz, do Irmã Sheila, e a todos que gostam do Alamar. E compadre Severino me emprestou essa caneta, e também
na época da seda do Espiritismo via satélite, foi quem pagou para um dos últimos programas ir ao ar pela Embratel. Lembrou, Severino? Obrigado, amigo. Graça, abraço. Doutora Suzuko, quem está aqui é o doutor Hernani. Olha, e bem mais novo. Oceano Vieira de Melo, muito obrigado pelo filme e todo o apoio. Não vi meu velório, pois estava meio longe, mas já assisti um pouco. Clóvis Nunes, sabe quem está aqui? É o Henrique Rodrigues. Nelson e Rosana, um abraço. Vocês não querem ressuscitar a revista Visão Espírita? Só não esquece da Tina. Nando, canta aquela música. Abraço a todos. Gente, vocês não fazem ideia do que é e como é tudo isso. Não fazia ideia de como precisa de vibrações, de energia. E pelo que soube, cada vez mais a mediunidade vai ficar difícil a comunicação. Isso se deve, segundo escutei hoje, às ondas que foram modificadas e, movendo-se, estão em mutação. Estou cru aqui, mas se me for permitido, trarei notícias. Olha, estão falando de mim. Isso, só uma observação, foi durante uma homenagem que foi prestada ao Alamar ontem à noite, e a psicografia veio durante a apresentação dessa homenagem, durante a prestação dessa homenagem, que era um vídeo. Então ele aqui, continua. Olha, estão falando de mim. Nice, me encontro aqui, o cabra velho, você falou e eu respondi. Acabei com a caneta do compadre Severino. Aqui não tem censura e nem frescura, mas o que se escreve tem que fazer o bem. E com o Zé, esse comedor de mugunzá, posso falar do jeito que sou. Tina, vixe, assim vou chorar. Isso foi durante a homenagem. Quero ver e quero escrever. Vixe, está caindo a vibração. Eita, como sou bonito. Zé. E modesto. Zé, olha, tu não sabe como tem gente querendo escrever, mas não é fácil. Obrigado a todos da CEIU. Comadre Nice, Roberto, André, todos. Amo vocês. Tina, você aqui, que alegria. Janine, Elisângela, tive aí. Daqui não pago nada e posso viajar para os States. Rafaela, amo, filhas, meu neném. Eu quero, sem frescura, dizer que vivi, errei, mas também acertei. Minha música preferida foi quando nós ouvimos a música cantada por ele mesmo. Peço desculpas a você, José Aparecido. Perdão, amigo. E fui antes da hora. Cuidado, melhorem. O que vale aqui é o que fizemos de melhor. E vou ser melhor do que fui aí. Do amigo agradecido por essa homenagem, o sargento engrenado, Alamar Regis de Carvalho. Tina, gostaria de comentar nomes aí que a gente não conhece, algumas informações. Bom dia, gente. Bom, o Alamar era isso aí, ele é alegria. Bom dia, gente. Essa homenagem que o Alamar recebeu ontem, eu gostaria até de ter falado ontem, mas a emoção tomou conta de mim e eu não consegui. Essa é a sexta homenagem que ele recebe e eu acredito que seja bem merecida, porque o Alamar, eu convivi com ele, né? E então, eu sou suspeita para falar disso, mas tem muita gente que conhece ele aqui e sabe que ele representou para o espiritismo, né? A divulgação que ele fez no começo, quando não tinha internet, não tinha a tecnologia que tem hoje, e o Alamar foi o primeiro a botar o espiritismo em evidência no Brasil, com a apresentação lá em Belém do Pará, há 20 e poucos, há quase 30 anos isso, e ele divulgou isso, o espiritismo para o mundo até, né? Porque muita gente dos Estados Unidos tiveram acesso a isso depois, mantinha contato com a gente. Ele divulgou o espiritismo até o fim.
A vida toda ele divulgou, ele viveu para isso. Ele viveu mais para o espiritismo do que para a família até, entendeu? Por isso que ele pede perdão para mim, porque eu cobrava isso dele, entendeu? Eu cobrava porque eu dizia para ele: você está fazendo isso, só vive para o espiritismo e está esquecendo da nossa família, gente. Não paga as contas em dias, porque ele só trabalhava para o espiritismo e levava a gente junto. No começo foi assim, sempre assim. Aí ele reclamava porque ele não tinha retorno disso, né? Não tinha ajuda suficiente dos espíritos, porque o sonho dele era montar a Rede Visão para ampliar isso, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele não tinha dinheiro para tirar do próprio bolso. E no começo ele tirava. Nós tínhamos uma empresa e a empresa faliu porque ele tirava dinheiro da empresa para pagar o programa. Era via satélite na época, porque não tinha os canais que tem hoje. Todo mundo sabe que como é que funcionava a televisão. Era igual aquela que estava aqui no teatro, né? Não era a televisão que a gente tem hoje, com vários canais. Então foi muita dificuldade que ele fez isso. E ele continuou fazendo isso a vida toda, entendeu? Quando ele não podia mais, ele estava só no computador, na internet, viu? Então, o Alamar é isso. Ele era autêntico demais, que muita gente não gostava disso, sabe? Ele ficava falando do espiritismo, defendendo Kardec, e muita gente no espiritismo, infelizmente, nas algumas casas espíritas, foge disso, né? De Kardec. Está fazendo o espiritismo a moda da casa, e ele defendia isso. Temos que voltar, o que o Araújo faz ali, é o espiritismo com espírito. Então ele defendia isso. Até nesse último livro dele que tem aí, que é Mentor ou Obsessor, que ele defende isso, porque ele acha que na sessão mediúnica a gente tem que falar com o espírito como se fala com a pessoa que estava vivo. Né? Fulano chega, a pessoa está acostumada com o Alamar. Ele falava o jeito dele, brincalhão todo. Ele chega aqui como espírito, meu irmão, muita paz. Não é ele. Ele disse: não vai ser eu, porque eu sou assim, eu vou continuar assim. Então todos os espíritos querem, a gente morre, você perde só o corpo e continua sendo o que ele realmente é. Fala, se brinca, ele continua brincando. Se ele fala da forma como ele fala, a forma como ele vive, é assim que a gente continua. Então ele defendia isso, defendeu isso a vida inteira, sabe? Então é por isso que eu acredito, quando ele manda uma carta assim, essa é a segunda carta que ele manda, o jeito dele era assim, sabe? Então, quando a gente começou em Salvador, a gente morava em Belém do Pará, a gente foi para Salvador, vou contar só um pedacinho da nossa vida como era. A gente vivia, carregava as meninas, a gente morava em Salvador e tinha... o programa era apresentado no dia de domingo, via satélite, na Embratel. Aí a gente saía de manhã cedo. Ele trabalhava de domingo a domingo, ele tinha a revista espírita também, e ele apresentava o programa dia de domingo. Então a gente trabalhava de domingo a domingo, porque as meninas dele também, nós éramos adolescentes, e a gente ia para a empresa todos os dias. E no domingo a gente tinha que estar lá de manhã cedo. Gente, a gente levava um monte de equipamentos. Eu estava até falando para a Rosângela, a gente levava um monte de equipamentos para montar no auditório da Embratel, porque a gente não tinha auditório próprio, sabe? A gente batalhava aqueles equipamentos imensos, botava tudo dentro do carro, cedinho, e montava isso, sabe? E a gente fazia isso com muito prazer, porque ele apresentava o programa, e isso era no Brasil inteiro, as pessoas assistiam, e beneficiava muita gente. O Alamar mudou muita gente, ele trouxe muita gente para o espiritismo através do programa dele. Muita gente é grato por Alamar ter feito isso, por ele divulgar o programa espírita. E ele, através do programa dele, naquela época, ele botou muita gente para ser conhecido no Brasil inteiro, que naquela época não tinha internet como hoje,
os apresentadores hoje que nós conhecemos, a maioria deles foram apresentados no via satélite, no programa do Alamar, e o Brasil inteiro tomou conhecimento dessas pessoas. Eles eram bons palestrantes, mas eram conhecidos na sua cidade, no seu estado. E o Alamar trouxe isso para o Brasil inteiro. O próprio Celestino, ele falou ontem que ele tem gratidão pelo Alamar, por ele ser divulgado através do programa do Alamar, né? Ser conhecido. E muitos outros, entendeu? Hoje nós conhecemos no Brasil todo. No começo foi o Alamar que divulgou, que chamava ele para o programa. Então, essa homenagem é muito merecida, porque ele foi, no começo, o pioneiro. Ele foi o pioneiro na divulgação do espiritismo. Ele foi o pioneiro na revista espírita. No Brasil inteiro, foi o primeiro que botou uma revista espírita para o Brasil inteiro, colorida. Porque até então só tinha aquelas revistas no centro espírita. E não era colorida. E o Alamar era audacioso, ele fazia tudo isso. Ele gostava de renovar. Sempre, sempre, sempre. Então, eu aprendi muito com ele quando conheci o Alamar. Eu era evangélica. Eu não gostava do espiritismo. Aí eu comecei a conhecer que o espiritismo não era aquilo que eu acreditava que era, né? Que era coisa do demônio. O espiritismo é maravilhoso. Ele vive na minha vida, entrou na minha vida, sabe? E hoje eu não consigo mais sair. Mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo, né? Porque o espiritismo é isso. Ele defendia também que, olha, por exemplo, nós estamos aqui com essa aula que o Severino deu. A gente deveria estar com caderno, né, anotando, porque isso é aula. Todas as casas espíritas deveriam ser uma escola, e né? E nós usamos muita gente usa como igreja. Gente, obrigada por tudo. Desculpa estar falando demais, eu só queria falar da Alamar. Obrigado por tudo. Obrigado, Zé, por ter me trazido até aqui para presenciar essa homenagem. Obrigado por vocês. Obrigado por tudo. Muito grata. Vamos ler agora, chegaram 3 psicografias, né? De volta. Muita paz para todos neste banquete de conhecimento. Aqui presentes: Antônio Fortunato, Lorena Fortunato, Marlene Lemoni Bachmann, João Vieira, João Galdino Vieira, Dilma Todescati, João Borgonovo, Enio Lemos, Maria G. Teixeira, Carlos Alberto Manuel Martins, Gisele Bastos, Manuel Celestino, Maria José da Silva, José Carlos Albuquerque, Lívia Maria Tomás e muitos outros. Aqui, vibrem e não exijam. Paz. Agora cartas. Alguém conhece ou é parente de algum nome que a gente nominou antes, que já era de ontem, que o Júnior leu, ou de agora? Como é que é o nome? Guilherme? Stelling? Então tem uma mensagem dele aqui agora, tá? De Guilherme Stelling para seus pais, Eduardo, parece, e Pamela. Isso, Eduardo e Pamela. Pai, mãe, estou bem agora. Quando aqui cheguei,
fiquei em hospital muito confortável e com verdadeiros anjos a me cuidar e tratar. Não tinha mais dores. Apenas nos primeiros dias, um cansaço devido às energias materiais que ainda se ligavam ao meu novo corpo. Sou agradecido pelo pouco tempo que vivemos e senti pelo que passaram, mas só que entendi nossa necessidade de passarmos o que passamos. Assim quitamos um ciclo antigo, onde valorizaram um filho com amor, e um caminho novo se desenhou em suas vidas. E daqui vejo que já não são mais os mesmos. Pai, não chore mais. Mãe, não tem culpa. Entre aspas, se eu tivesse... Nada poderiam fazer. Viver, mas no meu caso, não era para ser. Cheguei a querer viver, mas no meu caso, não era para ser. Sim, pode ser. Dá licença. Eu não queria, que eu não gosto de aparecer, mas sou obrigado a vir aqui. São mais, né? São mais os mesmos. Pai, não chora, mas não chora mais. Mãe, não tem culpa. Aí, entre aspas, se eu tivesse, fecha aspas, né? Não, nada poderiam fazer, né? Cheguei a querer viver, mas não no meu caso, não era para ser. Depois de arrumarem a vida material se estabilizando, que tal um outro filho? Interrogação. Não serei eu, mas alguém que fará diferença. Amo vocês e a todos. Estou feliz por estarem num caminho de conhecimento e libertação, com amor e gratidão por todos, que fizeram todos, né? E sempre o agradecido Guilherme Starhelm. É isso, né? Posso ler então aqui. O nome dessa daqui é O Self, a mente de dentro. Muito tempo já se passou desde quando William James, com suas observações e estudos, designou o Self como um fluxo de um rio. E quero acrescentar que seria um rio indo para o mar. O rio seria a parte do corpo espiritual, o corpo físico seria um lago e o mar o self do espírito imortal. A ideia de self tem sido interpretado de maneira bem diversa e muitas informações se conectam, embora a grande maioria interpreta de maneira negativa e de afirmativas e perspectivas distantes da verdade. James trazia suas três abordagens, mas a social está bem diretamente ao envolvimento social do ego, que é um lago, e com contato inconsciente com o rio, que representa o corpo, com o rio, que é representado, né, pelo corpo físico, o lago, se mantém no curso do aprendizado, e o rio se mantém no curso do aprendizado. Quando aí fomentei o otimismo, buscando na natureza de cada um e um relacionamento mais estreito entre o terapeuta e o assistido, mas aqui
percebo que falta para esse caminho se estreitar o self de dentro, vai se estreitar os conhecimentos. O self de dentro é o mar de encarnações, onde cada gota de experiência no mundo físico acrescenta mais e mais substâncias de aprendizado. A mente de dentro está formada em intrínsecos mecanismos que estão entrelaçados mediante ao grau evolutivo de cada self, espírito, tracinho, espírito. E dentro dessa lógica, fica claro que podemos dividir em 3 mentes: self, aí 2 pontos, né? Self ego, self intraego e self do espírito. Este último se traduz como um mar de conhecimento e evolução plena. Mente de dentro é uma consequência da vida, não apenas aqui nesse planeta, mas a conexão com outros mundos, aprendizados, aprender, conhecer e evoluir. Carl Rogers. Aqui tem. Bem, o nome dessa psicografia é Ondas e Ondas, ao amigo Vladimir e os estudiosos. Vladimir deve ser o senhor. Até me surpreendeu, ele estava na mesa, tu vê como esse negócio de médio é fogo, né? Eu não sei direito como eu cheguei ali, quando torno, tenho quem? Um físico do meu lado ali, né? É um físico nuclear? Ah, é? Físico nuclear, né? Professor Vladimir. O nome da psicografia é Ondas e Ondas, ao amigo Vladimir e estudiosos. A transformação das ondas segue uma simetria que atomicamente, meu Deus, que linguagem, atomicamente torna-se cada vez mais intrigante e, por que não dizer, fúlgida em seus aspectos nucleares. Em se tratando das formas energéticas e plasmas de conexões, depois tem que pontuar isso aqui, com a divisão de moléculas que se justapõem. Ponto. Nos dias que correm, há gigante transformação nas ondas, não apenas curtas, médias ou longas, não rádio e não apenas digitalmente, mas concentricamente. Se mistura em protocolos diversos que acabaram criando um universo diferenciado, aí tem assim, plasmando, entre aspas, em derredor de uma nova atmosfera que, juntamente com as formas pensamentos, se modifica e, filtrada por mecanismos atmosféricos, se modificam a cada vez mais. As ondas vão se tornando muito mais ligadas ao plasma, que cria ambientes mais quintessenciados, produzindo assim uma onda com traços bioenergéticos e digitalizados por consequência da morfologia, que se faz necessário para a transformação do planeta. Ponto. Meu Deus do céu, tem que ser de outro espírito mesmo, viu? Porque essas palavras aqui eu não conheço nenhuma do planeta. As novas gerações e as novas crianças vão pouco a pouco se modificando e se tornando muito menos material. Desde a alimentação aos níveis energéticos corporais vão fomentar um conjunto de átomos, formar um conjunto de átomos de diferentes proporções. Ponto. O amor, a união e o autoconhecimento tornam possível ondas concêntricas, espíritos físicos
que pouco a pouco formam novos corpos, formarão novos corpos, e isso, claro, será juntamente fortificado com as energias do próprio planeta. Exclamação, ela sabe ler mais do que eu. As energias eletromagnéticas, eletrostáticas, ó, tá vendo? Eletrostáticas, me ajuda aqui. Eletrostáticas, advindas do corpo físico, se encadeará com outras e assim ondas mais sutis, né, poderão tornar a comunicação cerebral muito maior e os neurônios muito mais espiritualizados. Exclamação. Que pulsar de ondas mais sutis. Não sei se é um pulsar. Opa, vamos lá. Tá. Um padrão de ondas mais sutis. Albert. Não sei quem é. Ok. Está lido. A gente falou no início do lançamento do livro do Zé, né? Sim. Como eu digitei o livro, posso dizer para vocês que existem muitas coisas dessa psicografia, provavelmente de um cientista que o Zé nem conhece, porque eu também não sei quem é Albert, nunca ouvi falar, que o assunto está aqui. Ele estava em conexão com você ou ele veio atraído pelo seu estudo, provavelmente, né? Então, o livro está lá na frente, vai ter autógrafos mais tarde, né? Doutor Severino, o senhor queria dar uma palavra sobre a... Depois você vai falar, então? Chá de caridade. Se você quer ajudar, ajude com o coração. Quem ajuda e depois fala, perde o fruto da ação. Tem gente que só ajuda pensando em depois cobrar. Conta para Deus e o mundo e diz que não vai contar. Se você tiver assim, vai cuidar da verdade. Toda manhã e à noite, tome chá de caridade. Esse poema está no livro Cordel da Vida. Nosso querido Nando Cordel, que estará autografando essa tarde aqui conosco. Então, com vocês, Nando Cordel. Bom dia. Bom dia. A gente estava tomando café. Aí chamaram, vai, que chamou você. Perdão aí. Bom dia agora, né? Felicidade. Já deve ter bom dia? Já dei meu bom dia. Oi? Então, gente, a gente vai cantar 2 canções, né? Para depois vir o Clóvis, querido Clóvis. E Felicidade vai cantar a primeira. Depois eu vou cantar uma e vou deixar uma para vocês cantarem, beleza? 3. Pode ser? Vamos lá. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar.
Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Que bom. Tinha uma galera lá atrás assim, ó. Uma galera inteira vai assim. Uma canção de paz que a gente também cantou. Ah, eu fiz um livro esse ano, um livro de cordel, viu? Cheio de coisinha bonitinha, tá bom, o meu livro. Queria que vocês cantassem com a gente também essa aqui, assim. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte e de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor Imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Mais uma, vamos lá. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso, imenso. Uma dela, uma minha, agora de vocês.
À noite, né, Nícia? À noite a gente vai tocar aqui um showzinho bem especial, tem tanta coisa boa que a gente vai tocar, diferente, mas misturar um pouquinho de tudo. Mas essa canção agora são vocês que vão cantar, né? Assim, quero ver vocês. A gente começa aqui. Todo ano a gente toca essa canção aqui, porque é dedicada a todos os corações que estão aqui. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para poder lhe explicar. E aí, como é grande o meu amor por você. Felicidade. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, Que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. mas como é grande o meu amor. Eita, coisa boa, meu Deus! Obrigado! Mais tarde. Obrigado.